Fala Resistência, eu sou Rodrigo Oliveira e esse é o nosso episódio número 89. E hoje a gente vai bater um papo sobre as principais contribuições do cristianismo para a sociedade moderna. O que a religião cristã trouxe como prática social que realmente impactou a nossa civilização? Ou será mesmo que a extinção do cristianismo e suas práticas realmente tornaria o mundo um lugar melhor, como pregam alguns grupos? Isso e muito mais nesse episódio. E para bater esse papo eu recebo aqui hoje meu grande amigo, meu xará, Rodrigo Muniz. Fala, meu amigo. Estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, né? Poder contribuir aí nessa conversa, né? Nesse assunto. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante aí para você que está ouvindo e para nós também, né? Que vamos compartilhar aqui alguma coisa que o Senhor tenha nos inspirado. Então é isso, vamos lá. E para fechar o time com a gente aí, meu grande amigo Edivaldo Nascimento. Fala, Ed. Fala aí, pessoal. É um prazer estarmos juntos novamente. E já há muito tempo que a gente não participa junto com o Rodrigo, né? Rodrigo Muniz. É um prazer estar aí com você, Rodrigo. Os dois Rodrigos, né? Juntos aí no mesmo podcast. E esperamos a mesma coisa, né? A nossa expectativa é que nós possamos ajudar aí contribuindo, né? Eu acho que a gente contribui. Às vezes fico com medo de não contribuir bem, né? Mas estamos aqui para tentar contribuir aí e trazer algumas orientações com relação a esse tema. É um prazer sempre estar participando aí do Resistência. Show, cara. Eu acho que a gente contribui sim, porque pelo feedback que eu tenho recebido aí ao longo dos anos aí é sempre muito positivo, sabe? Tem gente que ouve e não fala nada, mas tem gente que ouve aí e escreve pra gente, né? Manda um e-mailzinho, então entra na confraria lá e troca uma ideia com a gente. Mas cara, a gente tá aí trabalhando nessa expectativa, né? De que o Senhor nos use, né, para que a gente esclareça, né, alguns pontos da palavra, né, ou da vida cristã, né, sem religiosidade, aí, como é a proposta do nosso programa. E vamos lá, cara. Vamos. Ou que pelo menos a gente possa compartilhar das dores, né? Carregar os fardos uns dos outros, né? Porque se a gente tem coisas que a gente não consegue também, né, compreender e explicar e sei lá. E só Deus mesmo para dar força, né? E a gente segura na mão do outro e vamos que vamos, né? É por isso que, cara, que o Resistência ele se propõe a ser mais um papo do que uma aula, né? E aí a gente conversando aqui entre a gente, cada um trazendo seus pontos, a gente vai tentando esclarecer. E aí o papel do ouvinte é sentar nessa mesa com a gente aí e bater esse papo, né? É diferente de assistir uma aula propriamente dita, né? É verdade, né? E como um bate-papo, né? Ele sai bastante espontâneo, né? Na maioria dos casos aqui, das vezes que se participa, né? E às vezes a gente pode cometer erros também, né? Mas eu creio que a gente tem cometido mais... Temos contribuído mais acertos do que erros aí, igual o cristianismo, acredito eu também, né? Verdade. Mas é isso então. Bora pro papo aí, sem mais delongas. Episódio 89 no ar. Muniz, que a gente vive num mundo altamente influenciado pela cultura judaico-cristã, né, na nossa sociedade, isso não é novidade, né? Mas, cara, você caiu de paraquedas nesse programa aí, não foi à toa, né? Como um professor de história aí, cara, eu acho que você vai poder nos ajudar aí a iluminar o nosso caminho aí e dizer para o nosso ouvinte e para a gente também, né, que não domina o assunto, onde é que se iniciou essa influência dessa cultura judaico-cristã na história da humanidade? Antes de mais nada, né, eu queria, né, conversando com vocês e com o ouvinte, né, pensar que estamos a 4 pessoas aqui, né, nós 3 e o ouvinte, né. Posso te interromper? Sim. Se o ouvinte soubesse que a gente não está gravando nem junto, né, que a gente está à distância, num aparelho eletrônico, um computador, um celular e com fone de ouvido... Então, assim, o ouvinte só não está ao vivo com a gente, mas ele está na exata mesma condição que nós 3 aqui, né? À distância e com fone de ouvido, né? Provavelmente. Então, já que nós estamos aqui reunidos, né? Deixa claro o seguinte, que em relação à história, né, aos fatos históricos em si, quando eu estava pesquisando e lendo sobre esses pontos, assim, eu verifiquei o seguinte, que é bem interessante a gente pensar, né, que o interessante não é você conhecer os fatos em si
historicamente falando, mas até porque a história ela é um discurso, né? Você pode ter um discurso a favor com um discurso contrário, e até no desenrolar aqui da minha fala eu vou tocar nesse ponto. Então, os fatos, as narrativas históricas, né, propriamente ditas, elas podem ser muito conflituosas, né, ao ponto de, quando eu acesso um autor, né, eu estar acessando o discurso desse autor e, de repente, o Ed ele acessa um outro, e, de repente, você acessa um outro, e o ouvinte acessa um outro autor, e isso pode gerar até um conflito, vamos dizer assim. Aí eu vou citar nomes e datas aqui, e, de repente, não vai bater um com o outro e tal. Uhum. E aí a gente fica assim, mas poxa, o que está certo, o que está errado, né? Então, aí o que eu pensei em relação a isso? Eu pensei que o interessante da gente discutir aqui é a gente discutir exatamente aquilo que você pontuou. Onde que inicia a influência? Vamos pensar apenas na influência que o cristianismo exerceu e exerce na sociedade, né? Sem pensar muito, é lógico que a gente vai acabar tocando em nomes e datas, né? Mas sem pensar muito nos nomes e datas, mas vamos pensar na influência. E pensando na influência, onde se iniciou essa influência? Ela inicia com o próprio Cristo, se a gente parar para pensar, né? Quando ele desafia o mundo a tomar uma decisão radical, ou a favor de Deus ou contra Deus, né? Ou o mundo desafiando as pessoas a fazer uma opção por Deus ou contra Deus, né? Então, naquele momento, Deus, através da mensagem de Cristo, através da pregação de Cristo, deixa de ser algo distante e institucional para aquelas pessoas que estavam ali no contexto dele, né, no contexto do judaísmo, e passa a ser passa a ser pessoal, um ente pessoal, próximo daquelas pessoas. Ele está mostrando um outro Deus, ele está mostrando o Abba, ele está mostrando que aquele ser, vamos dizer assim, distante, que os rabinos anunciavam, né? Aquela coisa que das 613 leis que eles tinham que cumprir, pesada, difícil, complexa, agora não, agora ele está próximo deles, agora ele está acessível. Na verdade, ele está ali tocando neles, curando, amando, e aí deixa de ser um ritual, eles passam do ritual para a vida. Então, o próprio Cristo ele já vai começar essa influência, né, quando ele proclama o reino de Deus. E aí o reino de Deus, tanto física quanto espiritualmente, vamos dizer assim, né, em de ambas as maneiras, né, e mostrando que o reino de Deus seria uma espécie de soberania de um Deus pessoal e cheio de graça. Né? E não apenas o que eles aguardavam, um reino local, né? Que Deus venha reinar e tal, através do Messias e tal. Então, isso daí já vai mudar completamente a perspectiva daquelas pessoas, porque era uma mensagem extremamente superior à mensagem religiosa que eles estavam acostumados, né? E aí a gente vai começar a ver no desenvolvimento da igreja, já ali após a ascensão do Senhor e com o Pentecostes, a postura daqueles primeiros irmãos ali, ela começa a impactar a sociedade. Uhum. Se você ler já ali em Atos, capítulo 2, versículo 4, e você começar a ler também os livros de história, de história da igreja, né, você começa a ver como que aqueles irmãos começaram a surpreender a sociedade, né? Principalmente através da beneficência, né? Eles, a partir do momento que eles enterram os mortos, as pessoas pobres que morriam, né? E eles alegando que a criação de Deus não merecia ser jogada às feras, né? Não merecia ser abandonada para as aves comer, para as feras comerem, mas que deveria ter um enterro digno. Daí vão surgir as famosas catacumbas, né? Que eles usavam tanto para enterrar os mortos pobres, né? Vamos colocar assim, como também para fazer os cultos, né? Nos momentos de perseguição, eles faziam as reuniões ali deles nessas catacumbas, mas com esse propósito. Alguns compravam terrenos, né,
para fazer esses enterramentos, né? E isso é muito interessante porque isso era inédito. Os pobres não tinham esse acesso, né? Tanto que o próprio Jesus ele não tinha onde ser enterrado. Ele foi enterrado na tumba de uma outra pessoa. E isso vai causar um impacto na sociedade. Em Atos mesmo, né, quando fala a respeito do amor que eles tinham uns pelos outros, e que as pessoas iam se agregando ao movimento, ao caminho, né, como era chamado, iam se agregando justamente por perceber esse amor. Caramba, essa galera é diferente, né? Eles socorrem os órfãos, eles socorrem as viúvas, né? Eles visitam os irmãos que estão presos, aqueles irmãos que estão nas minas trabalhando, né, de trabalho forçado, eles vão lá dar uma assistência, eles vão visitar as pessoas que estavam passando fome, porque o contexto ali da época era um contexto de muita fome, de miséria, de muita miséria, de muita fome, e eles alimentavam os famintos ali, socorriam os feridos de guerra. Então isso daí vai causar um impacto assim, absurdo naquela sociedade e assim, já demonstrando que a influência do reino de Deus, né, que a princípio não tinha nem o nome de cristianismo, né, nem cristãos eles eram chamados, eles eram, como eu mencionei antes, chamados de... eles se autodenominavam o caminho, mas alguns chamavam eles de nazarenos, né, e outros nomes tais, né, enfim, de ateus, de hereges, enfim, até que começa a vir as perseguições, né, ali por volta do ano 36, ali mais ou menos começa a vir as perseguições. E aí esse movimento começa a se expandir, né? De sair de Jerusalém e começa a se expandir para outros lugares, né? Permanece em Jerusalém, sim, mas sobretudo aqueles irmãos os gentios, né? Os cristãos gentios que vão se convertendo ali, eles vão fugindo para outras localidades e tal, e vão levando com eles esses princípios de amor, de serviço, a princípio, né? Competindo com outras religiões também. O cristianismo, no começo, ele compete com as outras religiões, compete com o judaísmo, compete com as outras religiões pagãs ali, mas ele vai se destacando justamente por esse caráter, por essa expressão prática do amor, né? Era um amor posto em prática, e isso vai ser muito importante, porque vai impactar principalmente a camada mais pobre da sociedade, né? Principalmente nos 3 primeiros séculos, né? da igreja cristã, vai impactar essa camada mais pobre, vamos dizer assim, não querendo dizer que não tinha pessoas ricas, né, que aderiram ao movimento, sim, aderiram, mas entre os pobres o movimento ganhou muita força, né, e também entre aquelas pessoas, sobretudo no contexto dos gentios, entre aquelas pessoas que apreciavam o judaísmo, né, os simpatizantes do judaísmo, mas que não achavam o judaísmo muito pesado, né? Então aquelas pessoas que eram, né, gostavam, então, e quando vem o cristianismo com esse frescor, vamos dizer assim, né, com essa leveza, vamos dizer assim, né? E o Deus era o mesmo, né? Isso, mesmo Deus, mas com uma leveza, sabe? Sim. E com uma facilidade de acesso, né? Que você não tinha todo aquele peso da lei que você tinha que cumprir e tal. Não, você tinha a lei do Espírito ali, a lei do amor, né? De você amar o próximo como a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. E isso fazia com que eles caíssem na graça do povo, como está registrado lá em Atos, né? Exatamente. Então, quer dizer, você tinha esse apelo para essas pessoas simpatizantes, era muito, muito forte, e eles acabavam aderindo. Por isso que o evangelho ele vai explodir no mundo gentílico, né? Vai crescer assim muito. Por quê? Porque aquilo que o judaísmo não conseguia fazer, que era levar, né, Jeová, né, para outras pessoas, né, ou Yahvé, ou o que quer que seja, para outras pessoas, por causa das barreiras impostas pela prática da lei, vamos colocar assim, né, porque era um ritual muito exclusivista, né, muito fechado. Né? A gente sabe que eles tinham esse fechamento para os gentios, eles não se aproximavam. Os gentios que simpatizavam agora com a pregação de Paulo e dos demais irmãos que também foram para os gentios,
eles agora tinham acesso, né, a essa mensagem, né? E ali, quando a igreja começa a se tornar ali entre o ano 70, ali, do ano 70 mais ou menos até o século IV, ali até 300 e pouco e tal, foi o período em que a igreja, nessa expansão, ela vai se tornando o que a gente chama de católica, né? E aí é importante falar o que eu vou falar agora, por quê? Porque nesse processo da igreja se tornando católica, universal, né, vamos dizer assim, né, que o termo católico significa universal, é o momento em que, junto disso, vai acontecendo um fenômeno que não foi bom para a igreja, que foi o da busca dos bispos pela autoridade eclesiástica, né? Onde eles vão buscando a autoridade para si próprios. Ao mesmo tempo que está se consolidando a ortodoxia ali, né? Que os credos estão se consolidando, que os cânones estão se formando ali, tal. Ao mesmo tempo também o homem está roubando a centralidade de Cristo e assumindo o lugar de Cristo no governo da igreja, assumindo o lugar do Espírito no governo da igreja, né? Então aquele frescor que fazia com que... o frescor tão importante que fazia com que a igreja continuasse viva, mesmo com a morte dos primeiros irmãos, né? Aqueles irmãos que viram o Senhor, que comungaram com o Senhor ali, mesmo com a morte desses irmãos, aquele frescor do mover do Espírito ali, né? Com os pais da igreja ali, com os irmãos, os outros, né? A segunda geração, vamos colocar assim, dos irmãos ali, esse frescor ele começa a morrer, né? E aí a gente vai ter agora disputando com essa expressão do amor a presença humana, o governo humano na igreja. E eu penso que isso é que vai, de alguma maneira, abrir as portas para o mau testemunho e para que você que está ouvindo, né, de repente hoje e que vê tantos maus testemunhos, né, da igreja hoje, nos dias atuais, possa entender, né, que isso tudo passou a acontecer a partir do momento em que o homem começou a assumir o lugar de Cristo na igreja. A igreja seguiu bem, enquanto Cristo era o centro, né? Enquanto o Espírito Santo era o centro. Mas quando o homem assumiu o lugar de Cristo, a coisa degringolou e foi de mal a pior, né? E aí a gente vai ter, ao longo da história, e aí falando só da influência, né, sem querer ficar citando muitos fatos, né, porque não tem como, num podcast limitado, a gente falar de 2000 anos de igreja, não tem como, né, com detalhes. A gente vai trazer algumas, né, mais pra frente, mas, né, se a gente fosse listar tudo assim é complicado, né? Não tem como. A gente, assim... falando só da influência, né, dessa influência poderosa do Senhor, que vai sobreviver. Apesar do homem, ela sobrevive, né? Ela sobrevive e ela vai tendo momentos ali ao longo da história em que o Espírito Santo, apesar do homem, conseguiu manter a chama acesa, né? A fagulha acesa, né? No século IV a gente vai ter o monasticismo, né? Que era aquela busca por um recolhimento, né? O que alguns chamam de monaquismo também, né? Que aquela coisa dos monastérios, que as pessoas vão fugir do convívio com as outras ali para se resguardar para uma vida mais austera ali, né? Para se dedicar mais para o Senhor e tal. A gente vai ter, além disso, além do monasticismo, e ao longo de todo esse tempo, obras filantrópicas que vão sendo fundadas, né? Hospitais, hospícios, orfanatos, estruturas para atender viúvas e pobres. Então, apesar de toda essa loucura que começa a acontecer no cristianismo, a gente vai ter ações do Espírito Santo que vão manter essa chama do amor acesa, né? Na obra filantrópica, no atendimento aos doentes, nos orfanatos, nos hospícios e, enfim, atendimento às viúvas, os pobres, que vai continuar sobrevivendo ao longo do tempo. Também na educação, né, no ensino, enfim. Então a gente vai ter várias
formas de impacto aí durante o tempo, né? Mas aí a gente vai falando isso ao longo do podcast. Uhum. Ed, tá aí? Sim, estou aqui ouvindo aqui, estou aqui refletindo, né? Não, então, assim, interessante, né? O Muniz pontuou bem, isso vai começar com Jesus, né? E aí puxando a brasa para a sardinha aí do direito, para minha brasa para minha sardinha. Hoje a gente tem um professor de história e um advogado aí, né, cara? E aí é interessante. Processo Muniz aí. Vamos processar aí pelas falas dele. E o que acontece? É interessante porque quando Jesus reivindica o seu ofício profético, né? E ele tinha autoridade para interpretar as escrituras como rabi, como mestre, você vê que Jesus começa a fazer essas releituras, né? Uhum. Na lei que era tão pesada. O exemplo clássico que nós temos é o Sermão do Monte. Né? Por exemplo, Mateus 5, 38 e 45. Né? Jesus vai falar no seu discurso lá: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resista ao perverso, se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra, e se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Sim. Vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo, odeie o seu inimigo, mas eu lhes digo, ame os seus inimigos e ore por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai e que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Essa fórmula utilizada por Jesus, né, vocês ouviram o que foi dito, ou ouviste o que foi dito, eu porém vos digo, nada mais é que é uma releitura que Jesus vai fazer da lei, né, com os óculos do amor de Deus. Então você aí já começa a perceber a influência de Jesus, né, nessa nova perspectiva, né, como o Rodrigo disse aí, né, o mesmo Deus, né, você tem uma visão correta do caráter de Deus, do amor de Deus, como o Muniz falou, é apresentado um Deus como Abba, como paizinho, como pai, numa perspectiva não de um Deus transcendente, tão distante, né, mas um Deus conosco, Emmanuel, né? Então essa fórmula utilizada por Jesus faz essa releitura. Aí você percebe que os primeiros cristãos que viviam nesses círculos fechados, como o Muniz bem falou, já faziam essa releitura da lei talmúdica, né, segundo a ótica de Cristo, a ótica cristã. Embora eles ainda não eram chamados bem de cristãos, eles acreditavam-se ser uma seita do judaísmo, depois vão perceber que é um novo movimento, né, que vai ter um distanciamento maior do judaísmo justamente por essas interpretações da lei talmúdica. Né? Então você vai ter a comunidade dos essênios, você vai ter a comunidade do Mar Morto, né, que já praticava inclusive a monogamia. Legal. E já eram contrárias ao divórcio. Né? Embora a monogamia a poligamia já estava caindo em desuso para os judeus também, porque sustentar várias mulheres ainda debaixo de um império opressor, né, ficava difícil, né? Mas você vê, eles já eram avançados, já defendiam a igualdade das mulheres, dos gentios, né, que eram os estrangeiros, porque aqueles que não eram judeus eram considerados gentios, então os estrangeiros já defendiam a igualdade também dos escravos, né? Essa ideia anti-escravatura já começa ali, porque escravo já existe há muitos anos na história. Sim. Né? Muniz pode falar melhor do que eu nisso. Já estavam assegurando ali, né, o direito da sucessão tanto de homens quanto de mulheres. Né? E sobre os estrangeiros, o cristianismo tem uma grande influência, uma influência decisiva, né, no reconhecimento do estatuto dos estrangeiros. Né, porque eles passam a reconhecer uma equiparação com os dos nacionais. Né? Então, o cristianismo vai contribuir numa formação de uma comunidade de direito e para um surgimento de princípios aí de extraterritorialidade da lei. Que legal isso, né? cara. Então, Maneiro. É interessante. Muito. O cristianismo vai trazer assim, inovações também no direito romano. Né? Por exemplo, aí
entrando na área do Muniz um pouco aí, né? Quando o Império Romano foi cristianizado aí, nas mãos do imperador Constantino, e com uma forte influência da sua mãe Helena, que depois vai se tornar a Santa Helena, né? Uhum. Quando houve a Vulgata Latina, né? Que é a versão da Bíblia para o latim feito por Jerônimo, já começou a influenciar o direito romano. Na Alemanha também vamos ter influências, né, do cristianismo do direito, né, algumas reformas na área do direito de família. No século XI vai ser introduzidas essas reformas, como a proibição da poligamia, né, e o divórcio condicionado à aquiescência da mulher. Então, a influência do cristianismo é extremamente forte, né? Só um detalhe, o divórcio agora, dependendo do aceite da mulher também? Você falou, começa, né? Da aquiescência da mulher? Isso começa lá no século XI já. Que legal, cara. Isso aí eu não tinha noção, não. Legal isso. Muito legal. Já começa ali na Alemanha. Isso na Alemanha, né, já tem uma influência aí do cristianismo na Alemanha, trazendo essa inovação jurídica, né? Porque o divórcio era basicamente uma atitude machista, né? Uma atitude masculina, vamos dizer assim. Não machista não, mas masculina, né? Era sempre o homem que tinha essa autonomia de dar carta de divórcio, né? A gente não vê em nenhum momento falar de uma mulher dar carta de divórcio, mas que legal isso, maneiro, interessante. Influência do cristianismo, que você vê que a partir de Cristo você tem Cristo vai trazer uma figura, uma elevação da figura feminina, os apóstolos também, né? Inclusive, eu tenho um livro aqui em casa que ele tem um capítulo exclusivamente para trabalhar sobre isso, que é a história do proto-cristianismo. Vou botar, né, até o link aí para o pessoal poder adquirir e tal. E ele lança até e é uma questão controversa, né, a respeito, por exemplo, da igreja de Corinto, né, quando ele fala do uso do véu, aquela coisa toda. Ele levanta uma possibilidade, vamos dizer assim, né, de ser uma coisa local e tal, e ele também menciona o fato de que o cristianismo, ele de alguma forma, ele dá um status de igualdade à mulher, né, uma possibilidade à mulher, a ponto de, diante de circunstâncias locais, isso parecer ser algo tão escandaloso, né, que Paulo assim vai orientar as mulheres a evitar, né, determinadas posturas que o cristianismo, que o caminho, né, oferecia para elas, e que diante da sociedade poderia ser algo escandaloso demais, né? E que a sociedade não estava preocupada. Então isso aí, né, de alguma forma coaduna com o que você está falando, né? De como o cristianismo ele vai elevar o status da mulher, né, numa sociedade tão machista, né? Tão patriarcalista, né? Ele vai ter essa preocupação, né, especial com as mulheres, né? Essa questão do cabelo, por exemplo, né? Você vê que assim, você tem que ler Paulo conforme o contexto, né? Como você falou, para que ele está escrevendo para a igreja, o contexto atual daquela igreja ali, o problema que ela está enfrentando com relação às mulheres. Quando você vê lá, a mulher fica calada na igreja, tem uma questão muito específica, contextual, né? Paulo proibia as mulheres, né? É muito interessante isso. E no judaísmo não tinha voz nenhuma, né? Sim. Né? Já era bem contrário. Agora, de fato, né, a influência do cristianismo ela é tão forte, né, que os 3 pilares da sociedade ocidental, os pilares, né, o tripé que forma a sociedade ocidental é a filosofia grega, o direito romano e a moral cristã. Olha aí. Né? Esse é o tripé da sociedade ocidental. Então, e a gente tem até esses, e aí talvez seja uma das provocações aí da nossa discussão aqui, você tem um movimento hoje contrário a esses pilares, né, por gente interessada, inclusive, de subverter a sociedade, né? Então você vai tirando esse tripé, você vai mexer na sociedade ocidental. Então você vê que a moral cristã está influenciando. O cristianismo influenciou todas as áreas da humanidade, a economia, né? Sim. Não só é porque aqui no Brasil, e talvez o Muniz me ajuda nisso,
A gente tem uma ausência nos manuais de história da história da igreja, né? Não tem nada de nada. Você tem que pesquisar bem a fundo para encontrar alguma coisa. Sim. Porque houve um desprezo de uma influência forte em toda a sociedade ocidental, né? Na verdade, a gente tem... assim, nos manuais eles vão falar sempre dos jesuítas ali, né? Vão falar de como eles participaram, né? Do processo ali em relação aos indígenas, né? Dos povos originários aqui e tal. Mas uma coisa muito pontual, assim, não fala, não aprofunda. Né? Isso, muito superficial, não trabalha muito. Não trabalha, por exemplo, a chegada dos protestantes aqui, com profundidade. Fala alguma coisa em relação aos franceses e tal, mas muito, muito por cima. E só, e mais nada, entendeu? E depois, quando vem a República e o Estado laico, parece que não tem mais nada, né, de religião na história, né? Não se fala mais nada. Não, e você vê que influencia até hoje. Sim. Né? Até hoje nós temos influências fortes aí nas leis, né, no Estado, com relação ao direito, né? Sim. Por exemplo, né, e você tem, por exemplo, a questão das discussões na área de direito constitucional, né? Você tem as discussões sobre aborto, né? Sim. Sobre a questão se há que na luz do cristianismo alguma forma de aborto é aceitável ou não, né? Você tem uma influência muito forte do cristianismo no direito penal, né? Os tipos penais, né? Isso já começa desde as tábuas da lei, os códigos, né? e antigos, e as leis penais de todo mundo, né? Que vão tipificar crimes que a Bíblia já tipificava há muito tempo. Já condenava há muito tempo, né? Já condenava. Você tem homicídio, infanticídio, aborto, furto, roubo, estupro, calúnia, difamação, injúria, ameaça. Isso aí você tem lá o falso testemunho lá no Decálogo. Êxodo 20, né? Você já tem lá, não dirás falso testemunho contra teu irmão, não cobiçarás a casa do teu próximo, né? Então você vê que você já tem lá no judaísmo, né? Você vai pensar, tem que pensar que a sociedade, sofrendo essa influência do cristianismo, vai sendo moldada, né, cara? O pensamento, né, a tradição familiar, né, que vai sendo transmitida de geração em geração, ela vai seguindo essa linha, né? Então, qual a mãe que não vai dizer para o filho, né, por mais complicado, por mais difícil que fosse, né, o contexto histórico, né, em relação ao cristianismo que estivesse vivendo, fosse, sei lá, no século 10 ou no século 15 ou o que quer que seja, qual a mãe que não vai dizer para o filho: olha, você não pode mentir, olha, você não pode roubar, né? Você tem que, né, respeitar o seu próximo, aquela coisa toda. Então isso vai sendo, esse impacto, né, essa influência, ela vai se enraizar na sociedade e, como o Edivaldo falou, vai estruturar a sociedade como a gente conhece hoje. Então, dizer que a sociedade em que a gente vive poderia sobreviver sem uma influência do cristianismo seria um contrassenso absurdo, né? Seria um contrassenso absurdo. É a mesma coisa que dizer assim: eu andei de ônibus a vida inteira e agora não preciso de ônibus, né? É a mesma coisa que dizer isso. Para que leis, para que, né? Se agora a gente já tem tudo, a gente já tem as leis, então não preciso mais do cristianismo, né? Enfim, é isso. Cara, a gente, enquanto sociedade, a gente vive numa situação assim complicada, né? Que a gente vive os extremos, né? Tudo é 8 ou 80, tudo é preto ou branco. E, Ed, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Em relação ao que o Muniz falou, já no começo desse programa, a gente vinha falando sobre... Na verdade, o tema desse programa é a influência normalmente positiva, né, do cristianismo sobre a sociedade. Mas o Muniz trouxe um ponto interessante, que é que onde tem gente tem problema, né? O ser humano bota o dedinho ali, pode ser o rio mais purinho que fosse. Se o ser humano cismar de botar uma casa ali do lado, vai ter um caninho jogando cocô lá no rio. Isso assim, para ser bem... E um saco de lixo, né, jogado no rio. Exatamente. Um saco de lixo, um monte de guimba de cigarro na beira, lá na areia, na beira do rio. Onde tem gente tem problema. Então, assim, parece que se a gente fizesse esse programa só falando das coisas boas, né, da influência positiva,
Mas não, por outro lado, o Muniz traz também dizendo que, poxa, a gente também tem problemas, né? A igreja, ao longo da sua história, né? A igreja é a igreja de Cristo, é a noiva de Cristo, mas a influência humana no meio vai criando problemas, né? E Sim. Pela atuação do Espírito Santo, ela vai passando, eu não sei se é nem pecado dizer isso, mas aos trancos e barrancos aí ao longo da história. Vai sobrevivendo, né, cara? Exatamente, vai sobrevivendo por obra dele, né? Não nossa. Então, assim, queria perguntar pro Ed se ele acredita que os princípios do Evangelho de Cristo, se eles se sobrepõem à religião cristã. Eu queria saber se você consegue fazer essa diferenciação, porque a gente veio de cara falando de Cristo, da influência de Cristo, de o que Cristo ensinava, o que ele falava, o que ele pregava, não é? Você acha que os princípios do Evangelho se sobrepõem àquilo que se considera como religião cristã? E foi interessante quando o Muniz tocou no ponto com relação aí às questões da influência humana aí, porque assim, esse projeto de Cristo, né, para evangelizar, né, ele deu a missão a nós, né, meros mortais, né, os anjos desejavam pregar o evangelho e foi dada essa função a nós. Mas como foi dito, né, as nossas falhas, os nossos defeitos, o nosso pecado, né, que tenazmente nos assedia todos os dias e lutamos, né, todos os dias, faz com que a gente, como seres humanos, acabamos algumas vezes ofuscando o que de fato é a ideia original de Jesus, quando Jesus disse assim, e edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Na verdade, há uma distância muito grande daquilo que Jesus falou da igreja hoje, talvez em muitos aspectos, né? Então, os princípios do Evangelho, você vê que os princípios do Evangelho se aplicam até a outras religiões. Verdade. Né? Você vê que ele é muito mais amplo, né? Ele pode ser aplicado, por exemplo, tem outras religiões aí, como o autoespiritismo, aí você tem aí kardecismo e outras linhas que coloca Cristo numa posição no seu pensamento também, né? O próprio islamismo, né? O próprio islamismo bebeu muito do cristianismo. Exatamente. Né? Então, você vê que os princípios do Evangelho de Cristo, eles são acima da própria religião cristã, de fato. O problema é que, ao longo dos anos, né, e isso já começa lá atrás, né, Muniz? Começa lá atrás. Você tem, por exemplo, no século IV surge um sujeito chamado Marcion, então ele começa já a trazer uma confusão lá dentro da igreja. Marcion Muniz. Marcion Muniz. Pra quem não sabe, né? O nome do Muniz é Márcio, né? Márcio Rodrigo. Você é dessa... Marcinho Rodrigo Muniz. Tá na sua árvore, você tá na árvore genealógica dele, né? Olha o Rodrigo te complicando aí a tua vida. Me entregando, poxa vida. Né? Não vou nem dormir, né? Eu falo assim, não vou nem dormir hoje. O ouvinte já tava quase indo no meu papo e ele vai e me entrega, caramba. Agora já era, já te entregou. Mas você vê que isso começa lá em Apocalipse, você vai ver quando é dirigida lá a mensagem a João, né? Uhum. Quando Cristo fala assim, vocês têm ainda, eu tenho ainda a favor de vocês que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, né? Uhum. Você tem lá um diácono chamado Nicolau que tinha uma vida toda devassa lá, o cara achava que podia viver um evangelho, né? De qualquer forma. Então você vê que isso já começa lá. Sim. Já começa na igreja primitiva, já começam os problemas. O próprio Paulo entregava todo mundo, né? Sim. Entregava todo mundo, não tinha esse negócio não. E não passava o pano não, né? Não, vou entregar pro capeta que é pra salvar a alma, E ele não sabia que a carta ia ser publicada, cara. Pois é. Eu pensava que era uma coisa... Não, e você vê a igreja de Corinto, por exemplo, tudo indica que ele escreveu 4 cartas, né? Duas estão registradas, outras 2 se perderam aí. Mas você vê que, assim, os problemas vão surgindo, né? E você pensa, né? Você é uma comunidade nova, está surgindo, um movimento novo, uma comunidade extremamente pagã, politeísta demais. Então você vê as dificuldades iniciais ali. Então, assim, os princípios de Cristo, de fato, né? Ele está acima do Evangelho de Jesus, está acima de
da própria religião cristã, né? Embora elas sejam norteadoras do cristianismo, mas aí entra a questão humana, institucional, né? Aí entra o pecado e vai distorcendo, né? A política vai distorcendo de fato o ideal de igreja que Jesus instituiu lá com Pedro, né? Pois é, enquanto você estava falando, eu estava lembrando aqui, tentando lembrar, aí eu joguei na internet aqui, lá em 3 João, né? 1,9, que fala de Diótrefes, né? Que queria ter a primazia, né? Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Ou seja, sempre tem um carne de pescoço, né, cara? Que vai... Já não é de hoje, né? Sempre tem aquele cara que é o nome dele lá no mural Sempre tem. Meu nome tem que sair lá no boletim da igreja. Rapaz, e o outro lá que vai falar, se eu não me engano, acho que foi Inácio de Antioquia, que falou, né, que ninguém pode celebrar a ceia se o bispo não estiver presente e tal. Aí começa aquela... Não, aí, meu filho, aí o bagulho começa a ficar muito doido. Agora, assim, a nossa preocupação aqui, de fato, né, até quando a gente fala de princípios do evangelho também, eu acho que o Resistência nunca teve dificuldade de tratar dos problemas. Né? Eu acho que a Resistência nunca teve essa dificuldade. Nós sempre batemos e cortamos na própria carne, muitas vezes, os erros cometidos pela igreja no passado e no presente, né? Então a gente não tem... Agora, a gente vive um movimento hoje de desconstrução, né, dessa ética cristã, ou dessa moral cristã. E isso é extremamente perigoso. Demais. A gente vive num tempo que essa desconstrução social da ética cristã tem sido tão forte no Brasil, a gente vê isso muito nitidamente, que as famílias estão começando já a ficar totalmente fragmentadas. Eu diria que a gente está vivendo um processo de jogar a criança fora com a água do banho. Está se jogando fora coisas preciosíssimas, né, por conta do mau testemunho, que é notório e assim, não tem como a gente negar que o mau testemunho está aí, de ponta a ponta, né, de lado a lado, a gente vê na televisão todos os dias, enfim, não é... Principalmente por causa da internet, que a gente tem hoje, não tinha, sei lá, 80 anos atrás. 80, há 30 anos atrás não tinha. Pois é, que leva ao ponto, por exemplo, de as pessoas escreverem livros sobre isso, né? Eu estou, inclusive, com uma capa de um livro aqui que chama O Livro Negro do Cristianismo, 2000 anos de crimes em nome de Deus. Né? Já vi. Que foi escrito por Jacopo, não sei se é Fo o nome dele, Jacopo Fo, Sérgio Tomat e Laura Malucelli, né? Esse livro. É um livro até relativamente caro, difícil de achar, não tem mais disponível e tal. E que, assim, são 10 capítulos descendo a lenha em tudo que, sabe? E é muita coisa, gente, que a gente vai vendo assim, cara, quanto vacilo que a gente tem, né? Fora os epílogos, os apêndices, que tem vários aqui, tem só de apêndice tem 5 apêndices, e epílogo, e não sei o quê, e é muito, sabe, foram muitos erros, e assim, tudo isso aconteceu, né? Como eu falei, em função desse erro, né, do homem ter assumido o lugar de Cristo, né, na direção da igreja. Mas a gente não pode deixar a criança ir junto com a água do banho, sabe? Que é toda essa contribuição maravilhosa que o cristianismo trouxe, que a Bíblia trouxe, que a palavra de Deus trouxe para o cristianismo ao longo do tempo, a uma sociedade estruturada, uma sociedade que luta pelo bem, que luta por coisas boas, né? Sabe? Eu até pouco tempo eu escrevi numa publicação na internet que, lembrando de Pascal, né, que inclusive é né, o Blaise Pascal, que é um dos cristãos ao longo da história que contribuíram muito, não só para questões cristãs, né, porque ele era físico, era matemático e tal, contribuiu muito na sua área também,
que ele vai falar da aposta, né? E que se o cristão tiver errado, e se Deus não existisse, Jesus, né, não for filho de Deus e tal, a gente vai viver uma vida inteira de fé no nada, vamos dizer assim, mas que vai ser extremamente boa para nós, que não vai trazer nenhum sofrimento, vai ser maravilhosa. A vida seguindo os princípios cristãos, de amor ao próximo, né, de respeito, de solidariedade, de fraternidade, de beneficência, é uma vida prazerosa, é uma vida alegre, uma vida de paz, né? E a gente não perde nada com isso, pelo contrário, a gente só ganha. E aí ele fala, né, da questão que se a gente estiver certo e o ateu estiver errado, ele que está ferrado, né? Enfim, mas assim, a gente não pode, como eu falei, jogar fora a criança com a água do banho, que é desprezar toda essa benesse que a vida cristã traz para nós em função do mau testemunho, né? A gente não pode abrir mão disso. Aham. Acho legal, quando vocês falavam aí, não vai ter muito a ver com o que a gente estava falando, mas a questão do problema, a questão da parte ruim da coisa humana que aparece ao longo da história, né? Eu tenho aqui em casa um livro do William Lane Craig. O nome do livro é Em Guarda. Não sei se vocês... Eu tenho ele aqui também. Cara, eu acho muito legal que ele... Você tem tudo, cara. Inclusive você tem uma Bíblia aí, aquela do... que eu te dei, cara, do... Batalha Espiritual e Vitória Financeira. Batalha Espiritual e Vitória Financeira, de Morris Cerulo. Eu me livrei disso, cara. É a Bíblia de cabeceira dele, ele lê todo dia ali antes de dormir, principalmente as notas e os comentários. Todo dia religiosamente. Né? Restitui. Não, restitui. Essa música ela tá no toque do meu celular, quando toca. Aí, ó. Glória. Mas aí voltando, cara, o Lane Craig, ele fala que muita gente tenta desconsiderar os próprios escritos do Novo Testamento, né, dizendo que aquilo ali é invenção, a respeito da história de Cristo, dos discípulos e tal, não sei o quê. E um ponto que ele usa, que seria um ponto negativo, né, que seriam os problemas, as pisadas na jaca dos apóstolos e tal, ele usa isso como argumento para justificar a veracidade daqueles escritos. Né, que eles dizem assim, se houvesse um povo que quisesse inventar uma religião, uma pseudo-santidade, o Filho de Deus e tal, e aquilo fosse tudo mentira, jamais eles iriam registrar as pisadas na jaca que eles mesmos deram. Sim. Né? Então, assim, você tem ali Paulo chamando a atenção de Pedro, né? Você tem casos e mais casos assim, que a gente consideraria como coisas negativas na caminhada cristã, mas que estão escritas ali e, segundo eles, é uma forma de justificar a veracidade daquilo, né? Sim. Eu achei, assim, bem interessante. Isso não tem nada a ver com o que a gente estava falando, mas eu lembrei aqui e fica a referência aí, Em Guarda. Não, tem tudo a ver. Sem dúvida nenhuma. Tem muito a ver, né? Porque quem está ouvindo esse podcast, né? Porque foi atraído por essa questão, né? Porque está, de alguma forma, sendo afrontado por essa possibilidade de questionar, né, o cristianismo, né, a fé cristã e tal, não sei o quê, precisa saber, né, disso, precisa saber que assim, não só, né, a questão de que a Bíblia ela tem as suas não contradições, mas tem os seus pontos ali que mostram as falhas também, né, que não mostra só coisa boa, mas também saber que existe toda uma possibilidade de apologética, né, dessa fé, baseada apoiada numa base muito sólida, né? Não é tipo assim, como você mencionou, como muitos mencionam, não, esse povo acredita em bruxas, né? E aí por isso eles acreditam em Deus, porque eles, né, acreditam no sobrenatural e tal, não sei o que. Não, gente, a fé no sobrenatural, ela não é uma fé apoiada num conto de fadas. Muito pelo contrário. Né? Inclusive a gente estava conversando há algum tempo, né, Rodrigo, a respeito de como que a ciência hoje ela apoia a fé em Deus, né? Ao contrário do que muita gente pensa, que a ciência ela desmente Deus, né? Desmente a fé. Muito pelo contrário, a ciência já há pelo menos aí uns 60 anos ela já vem apoiando
se a gente pensar, né, em termos do método científico como a gente conhece, ela já vem apoiando a fé em Deus e dando, né, respaldo através da questão do design inteligente, que a gente tem conversado muito sobre isso, né? E a gente não está apoiado em bases, né, de geleia. Não, a gente está apoiado sobre a rocha. Em primeiro lugar, que é Cristo. Em segundo lugar, sobre uma história construída sobre pilares muito sólidos, né? Muito bem construídos, vamos dizer assim. Nesse terceiro bloco aí, vamos direto ao assunto. Vamos falar aí sobre quais foram as principais contribuições do cristianismo para a sociedade moderna. Algumas vocês já foram falando aí, mas acredito que vocês tenham nas suas anotações aí algumas, ao menos curiosas aí, né? Vamos fazer um ping-pong aí. O que vocês têm anotado aí? Quais foram as principais, na pesquisa de vocês aí, quais foram as principais contribuições do cristianismo para a nossa sociedade? Como eu falei, né, lá em cima, lá atrás. Como eu falei lá atrás, né? Está igual a Dilma. Igual a Dilma. Vamos tocar aqui o vento aqui. Então, assim, a gente vê que é um dos pilares da sociedade ocidental, né, a ética cristã ou a moral cristã. Então, a influência é muito grande. Você tem influência na economia, por exemplo, né? Só quem lê lá Max Weber, né, vai ler lá a ética protestante e o espírito capitalismo, né? Você vê uma influência aí do protestantismo, e aí pós-reforma, né, você vai ter uma influência de Calvino, em Genebra, com as suas reformas políticas lá quando governou Genebra, né? Então você vai ter uma influência. E aí só um apêndice nisso aí que você está falando, a gente só tem se não a maior, mas uma das nações mais poderosas do mundo, que é os Estados Unidos, fundado sob essa visão, né? Sobre esse pensamento calvinista, né? Exatamente, né? Você tem ali os Estados Unidos, né? Que foi, então, de fato, aí você vê a influência, né, forte do cristianismo na sociedade, né? A influência é extremamente forte aí em várias áreas. Você tem na arte, né? Na arte, e é claro que determinado tempo da história a arte ficou totalmente presa, como dizia Lutero, cativeiro babilônico da igreja, né? Ficou presa dentro da igreja, mas você tem artes aí belíssimas, né? Engenharia, né? Arquitetura, engenharia, você tem assim, é muita coisa, mas no campo da ética, no campo da formação da célula familiar, eu acho que é uma das maiores influências aí na construção da nossa sociedade, né? Várias universidades aí pelo mundo afora, né, que foram fundadas pela igreja cristã, né? E não só na questão das universidades, porque só pra gente voltar lá atrás, quando a gente fala de mosteiros, né? Os mosteiros, embora eles tivessem aquele caráter ali, né, de reclusão e tal, não sei o quê, mas eles também serviam para atender a comunidade de algumas formas, né? A educação ali, ensinando... as universidades vão surgir lá, né, Muniz? As universais vão surgir dentro dos mosteiros. Isso, e você tem ali a educação para o lar, né? Ali o cuidado, os trabalhos manuais que eles vão ensinar as pessoas a fazer os trabalhos manuais, o cultivo da terra, aquela coisa toda. Então, quer dizer... a educação sempre foi um alvo muito forte, inclusive durante a própria Contra-Reforma, né, quando você tem ali Lutero vem com a Reforma e todos os reformadores depois dele, quando a Igreja Católica vai promover a Contra-Reforma, uma das estratégias que eles tiveram para ser atraentes para a população foi justamente as obras educacionais, né? Vamos investir na educação, né? Para que as pessoas possam perceber que não vale a pena estar com a gente e tal, não sei o que. Então, quer dizer, seja lá qual for o motivo, o interesse por trás, mas sim, a educação, ela sempre também, né? E eu tenho que puxar um pouquinho a brasa para minha sardinha também, né? Porque eu sou professor, né? Então eu tenho que puxar para a questão da educação, né? Não, isso é fato, né?
Não, e você vê aí, por exemplo, cara, se nós temos acesso a livros de filosofia, livros antigos aí antes de Cristo, né, os livros de Aristóteles, inclusive quem assistiu aquele filme Em Nome da Rosa, ou leu o livro, né, fala justamente do período da Idade Média. Então você vê que os mosteiros preservaram esses livros antigos. Exatamente. O próprio conhecimento clássico, né, grego, romano, só a gente com o Renascimento, né, no século XIV, XV, XVI ali em diante, a gente só vai ter acesso a isso por conta da preservação que foi feita dentro dos mosteiros ali, né? Que a igreja preservou isso, as bibliotecas cristãs, né? Que vão preservar isso, né? E uma coisa interessante que você citou é que você falou assim, acesso a livros, né? Os livros e tal, não sei o quê. O próprio livro físico em si, ele e aí não é influência direta do cristianismo, mas ele vem pela mão, né, de um cristão, né, que foi o Gutenberg, né, com a criação da imprensa de tipos móveis, né, que vai ser ali uma das, vamos dizer assim, das forças que a Reforma encontrou, né, para poder propagar, né, o pensamento de Lutero ali. Providência divina ali, né? Providência, né? Justamente no período certo. Com certeza, né? Deu sabedoria ali ao Gutenberg para criar, né, a imprensa de tipos móveis, e aí a propagação de livros aí que foi fundamental para a gente ter a reforma, né? E o respiro, né, da igreja, vamos dizer assim, né? Com a reforma e tal. E você falou, além disso também os serviços sociais, né? A filantropia, que a gente tem inúmeros serviços de atendimento aí a órfãos, viúvas. A gente vai ter na ciência também, astronomia, na genética, no geomagnetismo, na meteorologia, na sismologia, na física solar. Ou seja, e a gente não está falando de pessoas muito contemporâneas, a gente está falando dos jesuítas, caras que já pensavam nessas coisas ali. Sacerdotes / cientistas, né? Pois é, né, cara? Que coisa impressionante isso, né? O Ed falou, eu anotei aqui, mas o Ed já tinha mencionado a questão da extinção dos sacrifícios humanos, que também foi por influência do cristianismo, né, que os sacrifícios humanos foram extintos no mundo, né? A questão da escravidão, muito embora tenha pessoas que questionam e falam assim, mas no início o cristianismo não falava nada em relação à extinção da escravidão, né, porque ensinava o escravo a ser submisso, aquela coisa toda e tal, mas ao longo da história a escravidão vai sim ser alvo, né, do cristianismo para acabar, né, a escravidão, infanticídio, poligamia, né, enfim, tudo isso que o Ed já citou e que não é o caso da gente retomar aqui. Aí uma coisa interessante que a gente não mencionou e que com certeza a gente pode acreditar aí a influência do cristianismo, que são os cuidados médicos, né, cara, e o serviço de bem-estar das pessoas, né, com a enfermagem, o atendimento aos doentes ali, aquela coisa, também é influência do cristianismo. Então, como negar isso tudo, né, cara? A gente tem a Florence, anotei aqui, Florence Nightingale, que é a fundadora da enfermagem, era cristã também, né? A Cruz Vermelha, né? A Cruz Vermelha foi fundada por um empresário suíço, né? Que nasceu dentro de uma família calvinista, né? E aprendeu aqueles valores de caridade, de cuidar do próximo. Legal, cara. E quando ele viu aqueles conflitos, né? De gente morta e assim, você não ter alguém que pudesse cuidar ou gerenciar essa questão dos feridos, né? O nome dele é Henry Dunant. Olha aí. Então ele começou a criar e a chamar pessoas voluntárias para ir para o campo de batalha para ajudar nos primeiros cuidados desses feridos, né, em conflitos, né? Que legal isso. Ou estar junto com eles lá. Aí você tem a capelania. Sim. Né, o surgimento da capelania. O capelão vai para a guerra também para consolar os feridos, né? Né? Então, assim, olha como assim, se a gente pôr na balança, né, os erros e acertos, eu não tenho que dúvida o peso é muito maior que para os acertos. muito
mais acertos vão sobrepor, né, os erros. Interessante, né, cara? E você vê que a influência da igreja, ela é tão grande na história, vamos botar assim, a influência cultural, né, do evangelho, é tão grande, cara, que a gente tem, as festas, feriados, cara, Páscoa e Natal, né, são feriado em tudo que é lugar, né, cara? E por mais que o cara seja ateu, por mais que o cara seja, né, agnóstico, o que quer que seja, ou religioso, ele gosta de curtir um Natalzinho ali com a família, é um momento de estar reunido com a família, uma Páscoazinha. Se você é ateu, seja coerente, vai trabalhar no Natal. Essa fera aí. Feriadãozinho bom pra fazer uma viagem. E não comemora Natal não, né? De negócio de espírito natalino, essa coisa toda. Não, tem isso não. Deixa isso pra lá. E na Páscoa também. Agora, a gente não poderia deixar de mencionar também o papel de duas pessoas muito importantes, na realidade 3, né? Que foi o Martin Luther King, né? E o Nelson Mandela e o Desmond Tutu, né? Que lutaram aí em relação contra, né, o racismo aí, contra, enfim, o Martin Luther King pelos direitos civis dos negros ali, né, nos Estados Unidos e tal, o Nelson Mandela e o Desmond Tutu contra o apartheid ali também na África do Sul e tal. Então, quer dizer, várias áreas da sociedade que ainda estão em processo, como essa questão do racismo, né, que ainda está num processo, mas que teve um start ali de pessoas movidas por um princípio, né, um princípio cristão ali, de não aceitar isso e lutar por um caminho melhor, né, por um caminho que não o caminho de, enfim, de igualdade, de justiça, de amor ao próximo, né? Exatamente, isso aí, perfeito. Teu calor sobre mim é como o sol quando insiste em me acordar, como esses montes ao meu redor, tu és a minha muralha. Galera, a gente vai chegando aí ao final de mais um episódio do Resistência Podcast e eu vou deixar o espaço aberto aí para os meninos fazerem suas considerações finais, se quiserem fazer suas recomendações. Então o microfone está aberto aí, Edivaldo. Fala aí direto com o nosso ouvinte. Quais são suas considerações finais? Beleza. De tudo aquilo que a gente falou aqui, a maior contribuição de fato, né, que o cristianismo tem para toda a civilização é a redenção, a salvação, né? Diferente de todos os demais profetas e grandes pensadores ou fundadores de religiões que existiram na história da humanidade, que fundaram as grandes religiões como o Islã, né? Você tem o judaísmo, você tem aí as outras grandes religiões aí pelo mundo, né? A diferença de todos é que Cristo, ele é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, e ele nunca escondeu isso, ele fez questão de dizer isso, né? Diferente dos outros, ele é o Deus, né? Filho, Verbo encarnado. Então ele trouxe a salvação, a redenção, a libertação dos pecados, uma vida eterna. Então essa é a maior contribuição, né, que a gente pode dizer de fato mesmo, do cristianismo ou de Cristo, né? A salvação. Não tem outro caminho, não tem outra vida melhor, de saber que a gente tem uma vida além dessa vida. Então nós não temos os medos naturais do ser humano, né, que todos têm, mas nós temos uma esperança, não é aquela esperança, é aquela esperança de expectativa, né, de que nós aguardamos o momento que vamos estar eternamente com Ele, numa vida eterna, num estado de gozo eterno. Amém, eu aceito. Amém, eu aceito. Tá com saudade disso. Eu aceito. Levanta as mãos aí. Muito bom, cara. Ed, obrigado, tá? Pela tua participação. Foi um prazer mesmo, cara, estar contigo aí mais uma vez. Sempre bom. Eu que agradeço. Show de bola, meu amigo. E você, Muniz? Faça aí suas considerações finais. Se tiver mais alguma recomendação também, tá bom? Fica à vontade aí, meu amigo. Então, eu vou deixar uma lista de livros aí no post, né? Pra sortear. Poxa, quem me dera. Oba, eu quero. Poxa,
São livros que eu considero como fundamentais para você que está confuso, perdido, né? Que não sabe se você está acreditando na uma coisa real, realmente que vale a pena estar ali. São livros fantásticos. O Rodrigo já mencionou Em Guarda, né? do William Lane Craig, mas tem do Josh McDowell, tem 2 livros, né, que é Evidência que Exige um Veredito, volume 1 e 2, que são fantásticos, que vão te ajudar muito a entender, né, essas bases sólidas que eu falei há pouco sobre a fé. Tem um livro do Lee Strobel, que é Em Defesa de Cristo. Esse livro também é fantástico, é muito interessante. Ele inclusive virou um filme, que é bem, bem legal. Tem um filme, tem um livro também que chama Ele Andou Entre Nós, do Josh McDowell também, que fala sobre a figura de Jesus Cristo, e mostrando que realmente ele esteve, né, que Jesus é um personagem histórico, que vale a pena você confiar e acreditar nele. Enfim, são livros fantásticos. E também o que eu sempre vou me propor a indicar, pelo menos se o contexto permitir, que é o Fomos Planejados, né, do professor Marcus Eberlin, que é também interessantíssimo e fala do design inteligente, então que você possa adquirir e ler, que é muito interessante. Mas para fechar, Rodrigo, eu queria ler um trechinho de um livro aqui, que é a História da Igreja Cristã, do Robert Hastings Nichols. Não sei se o Edivaldo conhece, que são tantos livros, né, Edivaldo, de história da igreja, enfim. Muita coisa, né? Muitos. Então, que é um trechinho seguinte, diz assim: a crença do povo, isso da Idade Média, tá, gente? A crença do povo era de medo, como nas religiões pagãs que o cristianismo destronara. Pensava-se que o mundo era cheio de maus espíritos, de demônios, cuja obra era destruir as almas. Para anular a obra dos demônios, apelava-se para a intercessão dos santos e para as virtudes mágicas das santas relíquias. Nesse período, atribui-se espantosa santidade aos templos, aos elementos da missa, às relíquias e às pessoas do clero, tudo no propósito de se infundir medo nas massas. Contavam-se histórias que eram cridas piedosamente a respeito de certos atos irreverentes praticados nas igrejas, de desacato aos sacerdotes, atos que eram seguidos de calamidades ou morte instantânea, né? Aquilo não toca no ungido do Senhor, né? Enfim. O poder do cristianismo sobre o povo era o poder do medo, como no paganismo. À primeira vista, parece incrível que o cristianismo chegasse a tal ponto, apresentasse tal caricatura das suas belas doutrinas e ficasse tão longe daquela simplicidade, espiritualidade e alegria e confiança da religião de Jesus. Mas podemos entender como isso aconteceu quando lembramos que a maioria esmagadora do povo, entre o qual esse cristianismo se desenvolveu, conservava ideias pagãs a respeito da religião. Então, com esse trecho que eu acabei de ler, eu queria deixar para você, ouvinte, uma palavra que você pudesse entender o seguinte: os judeus, como a gente falou aqui, eles mostravam um Deus do medo, muito pesado, né? Isso enquanto o homem estava à frente. Eles tiram Deus do lugar dele e assumem o lugar de Deus e mostram um Deus de medo. Os cristãos na Idade Média fizeram a mesma coisa. E parece que quando eu estava lendo esse trecho aqui, parece que eu estava lendo um relato da igreja nos dias atuais. Uma igreja que se baseia no medo, não em todos os casos, tá, gente? Mas na grande maioria, que se baseia no medo, que se apoia na idolatria a homens, num sincretismo com religiões pagãs. Não é isso que a gente tem visto todos os dias, um sincretismo com religiões pagãs. E tudo isso muito longe, muito distante daquela religião de Jesus Cristo, que é pura, que é limpa, que é poderosa, que é a religião do amor. Então eu não poderia fechar minha participação de uma maneira diferente, senão dizendo para você que, se você está desiludido com o cristianismo, esquece o cristianismo e olha somente para Jesus, para o amor de Jesus, e se apega só a esses 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao teu próximo assim como Jesus te amou. É isso que eu queria deixar para você. Muito bom, cara. Obrigado também pela tua participação.
E todos os livros aí que o Muniz citou estão na descrição do episódio, tá? Tá lá em resistenciapodcast.com. Você entra no nosso site, na descrição do episódio vai estar lá. Se você estiver ouvindo pelo aplicativo, você não vai conseguir os links, tá? Lá no nosso site está tudo linkado direitinho. Se você quiser lá adquirir algum desses livros aí, tá bom? Você fica à vontade. Muniz, valeu, tá, meu mano? Tá, tamo junto. Prazer estar contigo. E você que tá ouvindo a gente aí também, muito obrigado por ter ficado até o final. Se você lembrou de alguma contribuição do cristianismo para a sociedade moderna que a gente não citou aqui, você pode entrar lá em nosso site, lá onde você vai pegar o link dos seus livros, resistenciapodcast.com. Vai lá no episódio e deixa um comentário lá, tá bom? Vai ser legal pra gente ter consciência, né, de mais alguns benefícios, né, que o cristianismo construiu ao longo de sua história para a humanidade. Se você quiser trocar uma ideia com a gente mais de perto, você pode participar da Confraria Resistência Podcast lá no WhatsApp. O link de convite também está na descrição do episódio, lá em nosso site. E no mais é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou Edivaldo Nascimento. Eu sou Rodrigo Muniz. E se você está ouvindo isso, você é a Resistência.